Olá pessoal, vou fazer um vídeo sobre as enchentes de Porto Alegre de 1941, né? Recentemente teve é, esse ano, né? Teve aquelas enchentes, né? No Rio Grande do Sul, acho que em setembro do ano passado também, né? Então, devido à atualidade do assunto, eu vou fazer para amantes da história um vídeo sobre as enchentes de 41. Vamos lá, as enchentes de 41 em Porto Alegre foi a segunda maior enchente já registrada na cidade de Porto Alegre, sendo superada apenas pelas enchentes de 2024. Durou 22 dias, nos meses de abril e maio de 41. As águas do Guaíba alcançaram uma cota de 4,76 metros, sendo média anual de 1 metro. O centro histórico, o centro da cidade, ficou debaixo d'água. Os barcos tornaram o principal meio de transporte de Porto Alegre. As águas atingiram pontos da cidade, como o mercado público, a prefeitura municipal e a Rua da Praia. O bairro mais atingidos em Porto Alegre foram o Centro, Navegantes, Passo da Areia, Menino de Deus e Azenha. A enchente de 41 atingiu o Rio Grande do Sul. Apesar disso, Porto Alegre foi uma das cidades mais atingidas, em função de sua posição geográfica nas margens do Lago Guaíba. A região hidrográfica do Guaíba cobre cerca de 1/3 da área do estado, e, consequentemente, as chuvas de toda esta região escoam para o lago. Nestas subbacias, ocorrem algumas das maiores precipitações pluviométricas do estado. Na época da enchente de 41, a precipitação somou 791 mililitros, mesmo com o fim das chuvas. Um vento sudoeste represou as águas da Lagoa dos Patos de volta a Porto Alegre. O tempo de recorrência desta cheia é de 370 anos. As consequências. Entre as consequências, né, no total, 70 mil pessoas morreram, né, foram desabrigadas, desalojadas, né, e quase 1/4 da população de Porto Alegre, 272 mil habitantes, na época, ficaram sem energia elétrica e água potável. Cerca de 600 empresas suspenderam suas atividades, e os prejuízos causados pela enchente de 41 foram calculados em 50 milhões de dólares, né? Ou seja, mais ou menos 265 milhões de reais. O dólar está 5,30 agora, né? Uma rede de solidariedade foi formada para assegurar o abrigo, remédios, alimentação aos flagelados. A Cruz Vermelha norte-americana destinou 10 mil dólares aos flagelados do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, uns 53 mil reais, uma coisa assim, né? Em consequência da mistura dessas águas com os esgotos e outros resíduos, houve a proliferação de doenças na população local. Visando evitar a repetição desses problemas, um muro de Mauá foi construído ao lado do cais Mauá, conjuntamente a um sistema de contenção e drenagem. Outra consequência foi, das enchentes, a destruição de grande parte da ferrovia do Riacho, que integrava o centro histórico
com os bairros da zona sul de Porto Alegre. A enchente de 41 deu urgência à canalização do arroio Dilúvio, que havia sido iniciada em 39, após um longo planejamento ao longo da primeira metade do século XX. Durante a inundação, surgiu a expressão abobado de enchente, cujo significado é impreciso, mas que provavelmente se refere a pessoas que tiveram surtos de doenças em decorrência da exposição às águas das condições sanitárias da cidade de Porto Alegre. No entanto, outro significado foram atribuídas, incluindo aqueles que agem de forma desmotivada, vagarosa, descansada ou preguiçosa, e assim como aqueles que excedem no empenho de angariar atenção. Outras enchentes de Porto Alegre, né? Até a enchente de 2024, que superou a enchente de 1941, foi a maior já ocorrida em Porto Alegre. Outras enchentes relevantes que podemos mencionar foi de 1873, né? A água alcançou 3,5 metros, né? 10,50 metros. A de 14, que chegou a alcançar 2,60 metros. A de 1928, que chegou a alcançar 3,20 metros, 36, 3,22 metros, de 67, 3,13 metros, de 84, 2,50 metros. E a de 2002, 2,46 metros. A de 2015, 2,94 metros. A de 2016, 2,65 metros. A de 2018, 2023, perdão, quando vem ano passado, né? Eu falei 3,18 metros, e atual, né? Que é 5,35 metros, que é a maior de todas as enchentes, né? O nível da água foi muito alto, né? Considerando as demais, né? Então, até agora é o recorde, né? De maior enchente de todos os tempos, né? É uma região que eu esqueci de falar no Scopés Atualidades. Aquela região então, lá no Rio Grande do Sul, né? Uma enchente várzea, né? Uma região fluvial em que, como se as águas reclamassem, né? De vazantes, né? Então, em tempos, o Rio Guaíba vai inundando aquilo, né? Como falei, ocupa um terço do estado, né? O Rio Guaíba e lá do Rio Grande do Sul, e vai enchendo, né? Então, esse era o vídeo, né, sobre a enchente de 41, né, isso é uma história lá em que os alemães, quando os alemães chegam, né, lá na região de hoje é o Rio Grande do Sul, e eles se assentam, depois pedem desculpa pelos se assentarem, né, na região lá, e os índios falam que não tem problema porque as águas sempre vão reclamar, né. Então, esse seria a história, né? E então, e antes de terminar o vídeo, eu gostaria que vocês, né, se tiver interesse, né, eu tenho 3 e-books, né, caso quiserem adquirir, sobre a história da África, sobre a história do Brasil e sobre a história da Roma Antiga, né, a Roma Antiga também vai desde a fundação, né, desde a pré-história lá, em 14 mil anos atrás, né, até o fim do Império Romano. Na história da África eu coloquei várias civilizações, né, da história do continente africano, né. Muita gente acha que a África é um país, na verdade um dos maiores continentes da Terra, né, riquíssimo em recursos naturais, né, a África. Então eu coloquei várias, né, história do Império Songhai, Cartago, Egito, lá Timbuktu, né, vários, né, Império Zulu, eu coloquei vários reinos, né, vários impérios que existiram lá na África, nesse e-book. E o do Brasil, que vai desde a fundação, desde a período pré-carbalino, né, para a história brasileira, né, chegada dos primeiros indígenas, né, passando aí
pelo Sambaquis, né? Do período Sambaquis, e aí eu falo tudo sobre depois da chegada dos portugueses aqui, né? E colonização, até chegar até o período atual, né? História toda do Brasil, né? Cada e-book tá no valor de R$ 10, né? Se vocês quiserem ajudar e contribuir com o canal, eu agradeço. Então, por hoje seria só. E no meu próximo vídeo eu vou falar sobre uma história de um príncipe galês, Madoc. Já ouviram falar dele? Então ative as notificações e não esqueça de se inscrever. E eu também vi que a maior parte dos inscritos não estão... As pessoas que assistem meu canal, né, não estão inscritas. Então, por favor, se inscrevam. Falou, até o próximo vídeo.